atrás, recebia mais uma vez a bênção de trazer a palavra. Quem estava ontem no Decel? Foi bênção? Ontem, quando terminou, a pessoa virou e falou assim: cara, eu gosto de ser ministrado assim, velho. Peso pesado, assim, direto. E aí, eu falei: nossa, cara, mal sabe essa pessoa que o culto vai ser hardcore. O tema da palavra de hoje, o Senhor trouxe no meu coração, é foco no foco. Pode parecer redundante, mas uma das coisas que eu fiquei pensando esses dias, né, sempre falo com vocês, estou um tempinho andando com Jesus e me arrependendo de um monte de coisa, todo dia, convertendo e tal, a vida. Vocês sabem como é que é, vocês vivem ela. Mas eu fiquei pensando em uma situação e aquilo me intrigou, e foi o motivo do Senhor começar a entregar esse tema foco no foco. E o que eu pensei é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês agora. Qual é o seu objetivo em ser cristão? Você já parou para pensar nisso? Por que você é cristão? Por que você decidiu aceitar Jesus? Por que você veio hoje aqui? Você já parou para pensar nisso? Ou você faz tanto tempo que já ficou mecânico, ficou repetitivo? Aí você fala assim: cara, sábado eu tenho que acordar, aí eu tenho que escovar o dente, aí eu tomo um café, alguns acordam, escovam o dente, tomo um café da tarde e eu vou ao culto. Aí eu tomo banho, culto. Aí domingo de manhã eu acordo, então assim, fica robótico, igual era segunda a sexta, que você acorda, às 8 horas você vai trabalhar, às 6 horas você vai embora, aí à noite você sempre tem algum compromisso, sempre pautado, tem que lavar a louça, começa com os copos, né? Eu particularmente sempre começo pelos copos quando eu lavo a louça, que é uma coisa que não acontece sempre, né? Minha esposa sabe que eu prefiro lavar um banheiro do que lavar uma louça, né? Tem meus problemas pessoais, gente. Sou esquisito desde nascença e espero que meu filho não nasça com essa herança, né? Mas existem umas coisinhas, e eu tenho rotina. Mas o mais legal é que eu fui pesquisar a respeito desses hábitos, porque o motivo de muitas vezes você não saber a resposta de por que você é cristão é justamente porque você não percebe como nós somos seres de hábitos. Nós não temos que ser cristão por hábito. E eu já falei algumas vezes isso. Muitas vezes nós vamos na igreja e não. Eu sou um cristão pela nomenclatura, pelo nome, não pela atitude. Vamos dar um exemplo. Quando você vai tomar banho, você vai lembrar agora que quando você toma banho, você vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Você sempre começa a ensaboar a mesma parte do corpo primeiro. Você não começa com a barriga, outro com o braço. É sempre a mesma parte do corpo. Porque nós somos sugestionáveis aos hábitos. Quando você vai comer? Ah, mas eu sempre começo pela salada, eu pego sempre a salada. E quando na salada, às vezes você sempre pega primeiro o tomate. Às vezes na vida inteira, você fala: não, eu não gosto de regras, eu sou uma pessoa sem regras, né? Pô, liberdade, né? Mas nós somos sugestionáveis aos hábitos. E o grande problema de aplicar todos os hábitos e tudo que somos em ser influenciados e sugestionados aos hábitos é quando isso entra em coisas muito mais importantes, como é ser cristão. Então, faça essa pergunta para você: qual é o meu objetivo em ser cristão? Por que essa pergunta? Porque você precisa saber por que ser cristão. Houve um momento na minha vida que eu descobri algumas coisas muito importantes para a minha vida que definiu a minha caminhada. E eu lembro de alguns momentos. Eu descobri que eu era homem aos 4 anos de idade. Eu era menininho. Isso foi importante. Eu também descobri que eu era negro. Ou parcialmente negro. Eu era meio semi-black. Com
quando eu tinha uns 7, 8 anos. Você fala, Felipe, isso é óbvio. Gente, não é óbvio. Não é óbvio. São coisas que nós precisamos descobrir. Por que eu sou negro? Ou por que eu sou moreno? Eu gosto de falar que eu sou negro, apesar de eu não ser negro, eu gosto. Porque meu pai, pelo menos, é mais focalizado. A minha avó, meu pai já é tão negona que ela não tem nem sombra. Ela já é fosca. Ela é negona, tetel. Velha tem 97, 95 anos, você dá 70 para ela no máximo. Melanina é uma benção, você não tá ligado? Vocês que não têm sabem quão bom seria se tivesse. Mas descobrir que eu sou cristão é tão importante quanto descobrir que eu sou humano. Porque a gente nasce, a gente cresce, e chega em determinado momento da nossa vida que a gente descobre que nós somos seres humanos, diferente dos cachorros. Você fala, Felipe, isso acontece? Acontece. Porque um bebezinho, ele não liga se o cachorro lambe a boca dele. Quando ele toma consciência que o cachorro é um ser inferior, teoricamente, ele para. Não, o cachorro é caca. Tomar consciência das coisas é importante. Tomar consciência do porquê você é cristão é muito mais importante, porque não é só quem você é, mas por que você é. Se você é um cristão por força de hábitos, tem algum problema. O pessoal está chegando, não tem problema, tá? Senta aqui, não vai incomodar nada. Posso subir e senta ali. E meditando sobre isso, conversando com pessoas, eu percebi que o evangelho vivido hoje em dia é um evangelho diferente do que a igreja de Atos vivia particularmente, ou que as igrejas históricas viviam, mas mais do que isso. A grande parte dos cristãos, muito de vocês, não sabem porque são cristãos. Porque Jesus é bom. Sorvete de flocos também é. Você adora o sorvete de flocos? Não, é porque Jesus, ele é um ser maravilhoso, que ele morreu por mim. Por isso que você é cristão. Então, se de repente aconteceu um acidente, uma pessoa se jogar na frente do carro por você, você passa a adorar o Jurandir, é isso? Então, Jurandir, meu Salvador. Você deixa Jesus e começa a salvar Jurandir, porque afinal de contas, Jurandir você viu que morreu por você. E não só a grande parte dos cristãos não sabem por que são cristãos, como elas não sabem como ser cristãos. Sabe por que eu falo isso? Porque assim, a gente vive numa era, eu já falei isso, eu volto a falar isso, que a repetição vira aprendizado. Nós vivemos numa era com pressa. E a informação chega aos montes na nossa cabeça. E aí a gente não se define. Algumas coisas já estão predefinidas, como o fato do nosso gênero, a nossa nacionalidade. Algumas coisas já estão bem definidas de fato. A cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos. Mas em questões sociais, em questões comportamentais, nós não ficamos muito definidos. Uma das coisas que eu admiro muito é um oriental, que hoje, um descendente, um gênero. Uma das coisas que eu mais admiro, o Fred também. O Fred parece já um samurai. Lembra de longe, uns 25 km de distância. Né? Uma das coisas que eu admiro muito na cultura oriental, eu admiro várias coisas, é a questão da honra da família, né? Então, não, a família Matsuda não faz isso. A família Matsuda não mente, né? A família Takakara-Nakomi não faz isso, não. E é aquele negócio assim, tipo, não, a minha família não faz. Existe um senso de como ser daquela família, como ser daquela família, praticando os hábitos da família, do clã, né? Antigamente, os clãs. Só que nós perdemos a nossa identidade, a nossa essência, principalmente porque não fazemos as perguntas certas. Porque para aprender, não é nós temos a resposta certa, é ter as perguntas certas, porque o Senhor tem todas as respostas. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que um sábio aprende muito mais com uma pergunta tola
do que um tolo aprende com uma resposta sábia. E infelizmente, na grande maioria, infelizmente, eu falo com muito pesar, que nós somos grandes tolos, que ouvimos respostas sábias do Senhor e aprendemos muito pouco. Porque para nós o Evangelho, ele não é só um Evangelho bíblico, ele tem que ser um Evangelho compatível com as nossas necessidades, ou melhor, com os nossos desejos, nem com as nossas necessidades. O Evangelho não é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. E ele desconfigura-se o Evangelho bíblico para entrar no Evangelho moldável. A gente falou isso da última vez. É o Deus que eu crio, não é o Deus que já existia. Mas mais do que isso, nós, e eu falo nós, quando eu falo em massa, pode ser que você não tenha nada a ver com isso. Essa palavra não seja nem para você, eu espero que seja para todos, porque foi para mim. Mas nós nos tornamos cristãos analfabetos funcionais. Vocês sabem o que é isso? Quem aqui já ouviu o termo analfabeto funcional? Quem aqui já ouviu? Quem aqui gostaria de explicar o que é um analfabeto funcional? Ninguém? Não? Então tá bom. De cada vez. Às vezes fala, falou errado, né? Não está dentro do que ele está imaginando. Não. O analfabeto é aquele que não sabe ler, né? Correto? O analfabeto funcional é aquele que lê, mas ele não compreende. Ele até sabe ler, mas ele não consegue. Existe uma explicação muito maior, muito mais técnica sobre isso, mas resumidamente ele lê e não entende. E o que é um cristão analfabeto funcional? Esse termo que eu criei. É o cristão que lê a Bíblia, porque ele sabe ler, ele é alfabetizado, mas ele é um analfabeto funcional, porque ele lê a Bíblia, mas não entende. Quantos de nós estamos nessa situação hoje? Não, eu sei ler, eu aprendi na escola, lá, B, C, D e tal. Mas eu leio e não entendo. Eu leio e eu não consigo transformar isso em prática. Eu leio e eu tenho uma dificuldade de crer. Mas a própria Bíblia não disse para você que ela é dotada de promessas? Sim. E o que é promessa? É aquilo que é prometido. Por quem? Por Deus. Ele mente? Não. Então se ele prometeu e ele não mente, ele vai fazer? Vai. E agora você crê? Não sei. Isso para mim é um analfabetismo funcional. Você lê, mas não funciona aquilo que você lê. Ele não entra na sua mente. E para falar sobre foco no foco, o Senhor me levou em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Está bem escuro. Vocês querem que acenda lá? Quer que acenda lá? Não sei, está escurão. Ainda mais isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. Fala o seguinte: o apóstolo Paulo começa a ministrar a igreja de Coríntios e ele fala assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Mas todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desfalece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas foca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele ensina algumas coisas muito importantes. A gente fez um exercício hoje no Decelo. Eu quero sempre a gente praticar esses exercícios, porque a gente tornar prático as passagens bíblicas, né? Quem aqui está no Decelo lembra de que passagem era o exemplo que a gente deu lá? Quem estava no Decelo? Fala aí, Ricardo. Do Vale da Sombra da Morte. E a gente fatiou, né?
o que era vale da sombra e o que seria vale da sombra da morte. E a palavra ficou muito mais enraizada na cabeça, né? Porque tudo fez sentido. O que Paulo quis dizer sobre essas passagens, a partir de Coríntios, aqui, no capítulo 9 de Coríntios? Ele quis, o que eu encontrei foi 4 ensinamentos muito importantes. Que a primeira parte dessa palavra é a respeito desses 4 ensinamentos muito importantes. Que em nome de Jesus, a partir desses ensinamentos, vocês possam ouvir e mergulhar na palavra de Deus para que elas tornem prática na vida de vocês. Existem estudos que falam que o ser humano não consegue manter uma constante de concentração por mais de 6 segundos. Sabiam disso? Então em 6 segundos você dá uma viajada e volta. Existe outro estudo que fala que depois de 45 minutos o ser humano já não consegue mais retornar essa concentração. O desafio hoje é você vença essas limitações que a psicologia explica. Não porque a gente vai demorar mais de 45 minutos, a palavra é rápida, mas para que nós não fiquemos condicionados àquilo que o nosso corpo simplesmente manda. Amém? Então vamos focar no foco. Amém? Então repete assim: foco no foco. Amém? Primeiro ensinamento. Paulo começa a falar sobre as grandes competições. Quem sabe dizer quais eram essas grandes competições que ele dizia? Coríntios ficava em que lugar? Na Grécia. E o que tinha de competição na Grécia? As Olimpíadas. Essas grandes competições eram as Olimpíadas. Tinha os jogos também que ocorriam de 2 em 2 meses, mas nada se comparava às Olimpíadas. E aí ele fala assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe um grande prêmio? Corri de tal maneira que alcancemos. E aí ele fala assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso. Eu acho que qualquer um aqui que já praticou esporte, eu sei que a Cat, faz atletismo, né, Cat? Existem outros pessoal de jiu-jitsu e outros esportes mais, não sei mais, mas, ou até os ratos de academia também, né? Desculpa. Por quê? Treinamento rigoroso. Quando a gente postou uma foto, sempre postou uma foto, né? Que era só o chassi do pernilongo, né? Só o chassi do pernilongo, assim, só a capa do Batman. E aí, com a foto, cara, patolando e tal, eu falei: não, esse cara não é a mesma pessoa, não é possível. Não é possível. Tomou sangue de cavalo, né? É normal. Ele conseguiu porque ele passou por um treinamento rigoroso. E esses participantes, eles passam por isso para alcançar um objetivo. O que Paulo está querendo dizer é que a mesma coisa é conosco. Nós também vamos passar por treinamentos rigorosos na nossa vida. E esses treinamentos rigorosos são para que alcancemos um objetivo. E para que nós tornamos tudo mais bíblico, o que são treinamentos rigorosos na vida do cristão? Quem pode me dizer? Cada vez. O que é um treinamento rigoroso para você? Que Paulo estava falando. Jejum pode ser um treinamento rigoroso. Oração. Muitos é puxado esse treino aí. E aí? Nenhum de vocês passa por problemas? Todo mundo aqui está com dinheiro para pagar as contas? Todo mundo está falando bem de vocês. O veículo que vocês vieram para cá é o veículo do seu sonho? A mãe de vocês e os pais de vocês apoiam vocês em tudo que vocês fazem? Quão distante vocês estão dos seus grandes sonhos? Você consegue parar de pecar? E Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 4, fala o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos pleno acesso pela graça, e essa graça na qual agora estamos firmados.
E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também, olha aí, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Olha que legal, olha o treinamento rigoroso. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações geram perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, que produz a confiança. Fala para mim se isso não é um treinamento. Para mim, que gosta de videogame, isso aí é passar. Primeira fase, vamos lá. Tribulação. Segunda fase, perseverança. A perseverança, o caráter aprovado do caráter. Agora a última fase, confiança. Confiar em Deus é um negócio diferente. Isso aí é treinamento pesado. Isso é mais que puxar supino. Isso é mais que correr 50 km em alta velocidade. Sabe por quê? Porque é bonito a gente ler Romanos, mas e aí, coloca na sua vida prática. Começa lá no capítulo, versículo 3. Você consegue ficar feliz e sentir a glória de Deus nas suas tribulações? Primeiro treino, hein? Eu falo porque assim, quem é que já foi ou vai em academia? Alguma vez na vida entrou na academia? Existe uma situação que acontece que é muito humilhante, pode baixar as mãos. Que é o seguinte, eu vou retornar para a academia, né, em breve, e eu sei que isso vai acontecer. Você pega um peso que ele não tem nada, não tem supino, é a barra de ferro, só. E você vai fazer alguns movimentos com aquilo. E é só um treino, parece que você está com partes. Então aqui. Você olha para o lado, tem uma menina de 45 quilos, carregando o dobro do peso dela, assim. Você olha aquele peso assim e fala assim, não, você não está de sacanagem. Você fala, vou mudar. Aí você vai para as pernas. Aí você põe 5 quilos. De novo. Você olha uma velha de 95 anos, com uma perna só, empurrando 45 quilos assim, ó. Essa mulher está nos luz à frente. Fruto de treinamento. Mas aonde você está é a primeira etapa. Não adianta falar que você está bem de academia, você não passou nem da primeira etapa, você não coloca nem peso no supino. E o primeiro peso consegue sentir a glória de Deus na tribulação? Não estou fazendo. Primeiro nível. Depois fala aqui, as tribulações geram perseverança. Você não desiste, você persevera. É muito fácil perseverar. Não é perseverar quando você está correndo, né? Não sei quantos de vocês já fizeram maratona, nunca fiz isso na minha vida, mas imagina você fazendo a maratona. Acho que a Paulinha fez maratona, né? Quem mais fez maratona aqui de alguma vez? Ai, que vergonha. Ela fez. A pessoa mais baixinha aqui, eu acho. Hã? É uma das mais baixinhas. Fez. Vocês fizeram maratona. Mas assim, ela está fazendo maratona, ela começa a cansar. Por exemplo, a gente estava correndo, ela começa a cansar. Aí chega assim, tipo, a igreja inteira, assim, a comunidade inteira. Vai, Laura! Você vai conseguir! Vai! Você vai, peraí, eu vou conseguir. Motivação, vamos lá, galera. Né? Você não precisa perseverar, você acompanha a multidão. Perseverança é quando você é o último, está cansado. E todo mundo está assim. Vai conseguir não? Vai desmaiar. Vai. Isso aqui. Está aqui, todo mundo correndo, isso aqui. E vai desistir. Desiste, esse aí não aguenta.
Esse não aguenta. Você continuar correndo nessas circunstâncias, isso é perseverança. Porque você não está indo só contra as suas limitações, você está indo contra as circunstâncias físicas e as circunstâncias da sua geografia. De repente estava difícil correr no reto, te deram uma subida. E ainda assim você persevera. E isso só é a segunda etapa. A próxima etapa é quando a perseverança produz um caráter aprovado. Irmão, aprovado por quem? Quem que está analisando você aqui? Quem que é? Quem que é? Quem que vai analisar seu caráter, se ele é aprovado ou não? Sou eu? É o irmão do seu lado? Quem que é? É Deus. E aí você chega a ter um caráter aprovado diante de Deus. E ainda não é o último estágio. Porque o último estágio gera confiança. Perceba que você só consegue chegar ao último estágio, que é a confiança, a fé, quando você tem foco no foco. E confiar não é você achar que não vai acontecer. Confiar é confiar mesmo. É continuar andando e falando, eu confio que vai dar. Eu confio que Deus é comigo, velho. Eu conheço Deus que eu sirvo. E Paulo cria essa alegoria para explicar. E aí eu trouxe para Romanos 5 para explicar o primeiro ponto. É que existe um treinamento rigoroso na vida do cristão. Segundo ensinamento, que a diferença entre o que os caras corriam nas Olimpíadas e os cristãos é que os caras que corriam nas Olimpíadas corriam para ganhar uma coroa de louros. Quem aqui sabe o que é louro? Não é o louro José, não. Sabe o que é louro? Provavelmente sua avó gosta de pôr feijão. É aquela folhinha que vai no feijão. Aquilo era a medalha de ouro da galera. Eles se matavam o ano inteiro para ganhar uma coroa de planta. Firmeza. Estou dentro, claro. E aí? Vou correr, irmão. 50 km, vamos. Para quê? Uma salada de repolho. Não. Com fácil, não. Não, coroa de ouro. Pôr no feijão? Não. Mas o Senhor nos entrega uma coroa que não perece, como o louro, que é uma folha tão sensível ao tempo. E a promessa do Senhor é uma coroa que é atemporal, e Ele deixa isso muito claro na seguinte questão. O Senhor está preocupado com os bons começos, porque para Ele, começar bem não é tão importante quanto terminar vitorioso, você terminar vitorioso. Isso é bíblico. Porque às vezes você fala assim, pô, comecei bem, comecei minha carreira aqui profissional, comecei bem, pô, comecei a minha vida cristã, comecei o ministério aí, pô, comecei bem, eu fui. Deus não está preocupado com quem você foi, está preocupado com quem você quer ser. Se você começou mal, irmão, às vezes tudo isso que está acontecendo de ruim, e fatalmente, às vezes não, fatalmente vai ser, é só para te aprimorar quando as coisas derem certo. E isso é bíblico, não porque está em um versículo, que é um texto, que pode virar um pretexto, se estiver fora de contexto, mas porque existem histórias na Bíblia que mostram isso. Quer ver? O pessoal lá de Israel, o pessoal está no Egito, o pessoal de Israel, os hebreus, estão no Egito, escravo, aí chega Moisés para libertar a galera, um gaguinho, muito invocado, e ele era gago, todo mundo sabe que ele era gago, aqui para falar, né? Vocês sabiam disso? Ele fala, minha língua é pesada e tal. Ele tinha um problema de fala, que provavelmente era gagueira, que é a língua pesada, né? Ele fala que nunca acerta direito. E eu fiquei imaginando ele falando nessa situação, né? Bravo, porque o gago fica nervoso, gente. Então ele já tinha um problema de falar, ele chega nervoso. A galera lá, pelo amor de
Deus. E a galera, beleza, acabou ali. E olha que barato. Tipo assim, acontece as pragas, acontece a situação. Mas quando vem a 10ª praga, a galera, os hebreus não sofrem com isso. Os primogênitos que estavam lá com a porta marcada de sangue não sofrem com isso. Beleza. Eles saem de lá com gado, com dinheiro. E eles vão tocando. Galera, eu ia pedir para a gente se conter isso aí, porque são só 40 minutos de palavra de Deus. Aí às vezes a gente não pode ir nisso. Mas vamos dar uma contida, porque senão a gente não consegue começar e terminar com a palavra do seu coração. Porque eu já fui ministrado com o Senhor. E eles começam o caminho, aí eles chegam no primeiro ponto de desespero. Qual é o primeiro ponto de desespero? Estamos entre o mar e os egípcios. Os caras viram Deus desce uma coluna de fogo dos céus. E aquela coluna de fogo bate na areia. E fogo e areia gera vidro. Então imagina a cena. Vidro espirrando assim, espior. Aí daqui a pouco você olha para o outro lado. Moisés pega o cajado, toca na água. Como a gente falou ontem, né? Ninja, né? Não. Senhorzinho, ganhando, não era super-herói. Tocou. A galera sai da emoção. Os milagres que os caras estavam vendo. Miriam termina, e a Bíblia fala que ela faz um pagode. A Bíblia fala que Miriam pegou os tamborins e os paneiros. Irmão, aquilo virou o pagode da night, que girou a noite. Né? Eu fico imaginando essa gente, parece que é a escola de samba, né? E foi no mar do mar, né? Só bateria agora, eu vou bateria no mar. Aí embora! Aquela festa, só festa. Agora terminou, pra gente vai, caramba! E agora tem mandamento. Aquela coisa maravilhosa. Começaram bem pra caramba. Como é que terminou essa galera? Quem chegou em caramba essa galera que atravessou? Só 2 caras. Nomes: Josué e Caleb. Daquela galera inteira que começou naquela escola de desfile, né? Unidos de Deus, né? Chegou no final. Nota 0. Ficou 2. Ficou 2 caras. Começaram bem, terminaram mal. Falei, beleza, mas tem alguma passagem na Bíblia que o cara começa mal e termina bem? É só voltar para a história antes da de Moisés. Qual foi? O que a Bíblia fala? Uma história antes da de Moisés. Por que o povo estava no Egito? Por que os hebreus foram para o Egito? Vamos lá. Vocês não lembram? Vocês não estavam lá. Seu rapaz não lembra, não estava lá, não fiz aqui na época. Mas só lembro quando eu posto foto. Se tivesse feito, provavelmente a selfie seria de Josué. José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, foi o motivo da galera estar no Egito. E ter sobrevivido. Mas como é que começou a história desse moleque? Vocês sabem como é que começou a história desse moleque? Moleque novo, aparelhado pelo pai, acorda um dia e fala assim: pai, eu sonhei. Você sonhou o quê, filho? Eu sonhei que tinha um monte de trigo, assim, uns chumaços de trigo, e tinha 12 trigos, todo mundo lá. Aí eles vinham se prostraram diante de mim. Aí os irmãos fizeram as contas: 11, 12, 40, leva um, sobe 2, laranja, leva para baixo, adulto. Esse moleque está falando de mim, eu vou servir ele. Aí no outro dia ele acorda e fala: papai, sai de novo. Esse moleque santo, caramba. Gente, esse moleque só dorme. O que você sonhou? Eu falei: sonhei que as estrelas, o sol e a luz se prostravam diante de mim. Você está de brincadeira. Agora só a lua, agora todo mundo de próximo. Você é popular pra caramba. Agora você é hashtag eu sei demais. Comecinho de carreira da vida desse cara. Os irmãos pegam ele, jogam ele numa fossa, simulam a morte dele. E é irmão.
sangue. Ele é vendido como escravo. Como escravo. A mulher do patrão queria dar um peguete nele. Ele falou: eu sou mais Deus. A mulher do patrão ficou dissimulada, rasgou a roupa, quis me agarrar. O moleque foi preso. Olha a situação. O cara começou mal. Quem consegue falar para mim como é que terminou José? Como é que terminou José? O segundo homem mais importante que existia naquele lugar. E o povo hebreu só estava lá por causa dele. Porque no mundo teve uma fome violenta. Mas o povo virou escravo. Porque esqueceram o que ele fez. E a Bíblia fala isso. Então o Senhor está preocupado com como a gente termina, não como a gente começa. E às vezes a gente fica focado no começo. A gente deu um exemplo ontem. Eu falei, a spoiler da palavra de manhã. A gente deu um exemplo ontem a respeito da viagem de Elsa para São Paulo. Gerou um pouco de polêmica, porque tem gente que falou muito do ônibus e tal, né? A gente esquece o ônibus. Então assim, eu saio dessa turma e vou para São Paulo. Pego um ônibus e existe uma paradinha básica que é uma Alameda. Bauru não é meu objetivo. Meu objetivo é São Paulo, ali é só uma paradinha. Não interessa que para sair dessa turma tem um buraco, velho. Eu quero saber se eu vou chegar em São Paulo. Mas está chovendo, eu vou chegar em São Paulo. Mas está muito sol, eu vou chegar em São Paulo. Vai, inteiro. Vai. Beleza. Agora, se alguém virar para você e falar assim, o seguinte: esse ônibus vai para São Paulo. Você pode estar no leito. Para tudo que eu quero descer. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está preocupado com o objetivo, com o final, com o foco, e a gente se distrai muito rápido. Muito rápido. A gente fica preocupado com os começos. A gente fica preocupado com as tribulações do meio do caminho. E esquece por que a gente começou essa caminhada que é o cristianismo, ser cristão. Eu fiz uma pergunta para vocês no começo, e em nome de Jesus essa resposta vai existir no final. Existir no final do culto. Mas por que você é cristão tem que estar latente na sua cabeça. Porque você escolheu Cristo, tem que estar latente na sua cabeça. E se você esquecer disso, você vai começar a se preocupar com os começos, e não com o foco do objetivo, o foco final, o foco a chegada, o foco destino. Terceira coisa que aprendemos nessa passagem é que nós não devemos correr como quem corre sem alvo ou com quem sopra o vento. Ter um objetivo, ter um alvo específico impede que a gente se perca. Perco. Quando eu sei aonde eu quero chegar, eu me perco. E mesmo que eu me venha me perder, eu sei para onde eu quero ir, fica mais fácil. Teve um estudo, que até saiu no History, sobre Channel, enfim, que pegaram algumas pessoas, colocaram uns hectares de floresta e falaram para essas pessoas andarem em linha reta. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vem aqui. Espero que a experiência dê certo. Olha para lá, fecha o olho e anda em linha reta. Anda mais rápido. Isso. Você está longe. Eu vou falar para você parar agora, a gente vai parar. Pode vir. Ai meu Deus! Não, pode vir, você está longe. Beleza, pode parar aí. Olha meu olho. Vocês viram que começou na outra linha, né? Eu falei, anda em linha reta. Ele andou aí uns 2, 3 metros. E você está na outra faixinha da linha preta aqui, ó. Ele andou em linha reta. Imagina, pode sentar. Não, obrigado. Vamos para o rádio. Confiou. Mas a gente tem uma tendência a não andar em linha reta. Talvez se a gente tivesse 1 quilômetro por rádio andar, rádio habilita. Ele daria começou a fazer círculo, sabe por quê? Porque foi um estudo feito pela Discovery Channel, onde as pessoas falavam assim, andam em linha reta. Depois de 1 quilômetro, o mapa estava assim, elas estavam andando em linha reta.
Aí passou assim uns 20 metros, elas começaram a fazer uma curva. Aí elas disseram aqui, depois de 1 quilômetro elas estavam assim. Elas começaram a andar assim. E elas tinham um sensor GPS. E eles colocaram um mapa. E elas não estavam vendadas, não, elas estavam na floresta, andam em linha reta. E elas deram conta de andar em círculos. Em espiral, na verdade, elas cada vez mais os círculos eram aumentavam, né? Aí pegaram outras pessoas e falaram assim: agora você vai andar em linha reta, porém, nós vamos te dar uma referência. E aí eles colocaram uma referência, não lembro qual foi, um balão assim, de ar, assim, andando em linha reta. Aí elas andaram em linha reta, assim. Mas elas foram reto. Teoricamente, elas foram para o objetivo. Sabe por que isso acontece? Porque quando eu não tenho foco, eu ando como o Raj andou com os olhos fechados. Fala, anda em linha reta. O que ele fez? Saiu aqui, saiu daqui. Ele veio parar aqui. Eu falei, anda em linha reta. Mas isso não é quase nada. Isso não é quase nada em 3 metros. Né? Transforma esses 3 metros aqui em 20 quilômetros. Melhor, transforma esses 3 metros em 3 anos de vida cristã. E aí Deus fala para você assim, ó, anda reto nos meus caminhos, em retidão, não é isso que a palavra fala? E aí você não tem um foco estabelecido no Senhor, você não sabe por que você é cristão, você não sabe por que você aceitou Jesus, e o que acontece? Você começa a andar assim. E aí você vai falando assim, por que eu nunca chego aonde eu manejo? Por que eu nunca sou usado pelo Senhor? Por que a minha hora nunca chega? Por que está tão difícil? Comigo sempre demora mais? Será que é só comigo? Não. É só com quem esquece do objetivo. Quem perde o ponto de referência. O quarto ensinamento que a gente vê é que quando nós temos um foco, nós dirigimos toda a nossa energia para cumprir essa tarefa. Quando eu sei o que eu quero, eu dirijo energia para essa tarefa. Se eu falar para vocês, nós dividiremos a igreja, hoje a comunidade aqui, a identidade jovem, nós vamos dividir entre a galera que vai varrer e a galera que vai pegar as cadeiras. A galera que vai pegar as cadeiras vai dirigir energia para pegar a cadeira. E espero que com excelência. E os que vão varrer, vão pegar as vassouras e vão varrer. Ninguém que vai varrer vai começar a alongar, a achar, não, vai alongar aquilo que vai precisar para varrer. Na vida prática, isso significa que você não pode perder tempo com aquilo que não faz parte do seu objetivo. Se você escolheu ser cristão, apesar de o Senhor já ter escolhido antes, a opção eu aceito Jesus e entrego minha vida a Ele, abrir mão de quem você é, você teve essa atitude. E se você não teve, no final a gente vai orar por você. Mas se você teve essa atitude, você teve essa atitude consciente de alguma coisa, não teve? Amém? E você destina a energia para isso. Quando você perde o foco, você para de destinar energia para isso. Você começa a usar energia para outras coisas. Sabe o que mais consome energia do nosso ser? Mágoa, rancor, raiva. Não é? Mágoa, rancor, raiva, ódio, fofoca. Faz parte do seu objetivo como cristão? É uma ferramenta a ser utilizada no caminho? Não. E por que gasta energia com isso? Porque não está com foco no foco. Você esqueceu para que você aceitou Jesus. Repita comigo assim: eu não tenho tempo. Mas assim, seja convicta. Não. Eu não tenho tempo para perder com aquilo que não me ajuda a alcançar o meu objetivo. De novo, eu não tenho tempo para perder com aquilo que não me ajuda a alcançar o meu objetivo. Você tem que ter isso cravado na sua cabeça. Você está sabendo, já? Você está sabendo da maior aí? Não? Rapaz, você está vendo ali a Laura agir? Mas você não sabe da maior. Fala assim, desculpa com todo respeito do meu coração. Você vai falar mal? Não é mal assim, velho. Olha, eu tenho um objetivo. Eu preciso alcançar ele o quanto antes. E se você me contaminar, você está atrasando o meu lado, eu sou.
Então, para o seu bem também, eu não tenho tempo para isso. Desculpa. Eu não tenho tempo para perder com isso. Deus deu 24 horas para mim e 24 horas para você por dia. Infelizmente, eu não vou conseguir mexer no seu dia. Mas em nome do Senhor Jesus, que Ele possa te ministrar, porque eu não vou perder 45 minutos do meu dia para ficar com raiva. E na prática? Na prática, uma das coisas mais difíceis que existe nessa terra. Se desvincular daquilo que a nossa alma consome é muito difícil. Porque a nossa alma fica caçando, que nem uma traça, que nem uma parasita, coisas para poder corroer, consumir e nos fazer parecer sentir vivos. Porém, nós temos um objetivo. Nós não somos como aqueles que correm sem alvo, só com o vento. E Paulo fala: eu sopro a mim mesmo, condicionando a minha alma ao objetivo que é Cristo. Eu até falei ontem de uma situação meio estranha que às vezes acontece comigo. Eu falo sozinho mesmo, às vezes eu estou na moto, eu falo mesmo sozinho. Uns tempos atrás eu estava aqui, ó. Fiz o fone de ouvido, comecei a chorar, cara de moto do lado do cenário, eu falei assim. Faltou fazer. Mas eu estava orando, falando assim: ó, o seguinte, cala sua boca, você não manda nada aqui não. Quem dirige essa bagaça aqui é Jesus. Você vai no banco de trás. E agora ele vai comandar isso aqui, acabou. Porque eu preciso condicionar a mim mesmo. Não adianta eu ter peito para poder falar assim: Nath, você tem que fazer isso, isso e isso em Jesus. Mas é na hora que eu preciso me ministrar. Aí eu fico frouxo. E não é só ficar frouxo, aí eu perco o foco. O maior exemplo de foco que a gente vivenciou recentemente foi no acampamento. Sabe qual a brincadeira? O Cristo Circuito. Teve a prova de correr, lembra que o Cortez fez uma parte que foi da velocidade. Depois teve o peso, lembra que o Jeff também participou dessa parte do peso, o Renato. Aí o peso ia lá e falava com a pessoa da agilidade, e em câmera lenta apareceu a nossa. É isso que te deu. Nossa, Thaís em câmera lenta, pulando as criancinhas. Ia passar uma para outra, e eu lembro que o Alisson foi lá, saltando, dando a volta, também correndo. E depois aquela parte da lama, que tinha que passar com esse peito, aquela coisa, depois você responder as perguntas. Mas tinha um objetivo. Vocês sabiam o que vocês queriam, e vocês destinaram energia para aquilo que tinha que ser feito. Ou por um acaso, o Renato, que foi o que levantou o peso, ele ficou pensando em como ele iria passar na lama. Foi isso que ficou pensando? Ou a Thaís ficou assim: gente, como é que eu vou fazer para poder levantar esse pneu? Não, pneu não era com você. Cortez, você só fez velocidade, Cortez. Ele ficou pensando assim, falou assim: gente, eu preciso ver qual que é a pergunta que eu vou fazer. Que pergunta, cara? Esse negócio é correr. E não foi assim que vocês ficam focados? Não foi assim que vocês ficaram focados nas provas? Não foi? Agora, por que a vida cristã é tão difícil? Porque na hora de pensar assim: peraí, o meu negócio é perdoar, o meu negócio é ministrar, o meu negócio é ganhar vidas para Jesus. Eu fui chamado para coisas específicas. Eu não posso perder tempo em outras coisas. Eu tenho que estar atento ao apito, porque na hora que apitar eu tenho que sair correndo, aí eu tenho que esperar outro leão, aí eu levanto a opinião. É isso, eu tenho que estar atento, porque senão todo mundo perde. Quem participou, eu não tive esse privilégio de participar, porque eu estava tentando com vocês. Quem participou sabe qual foi a adrenalina que foi gostosa. Porque você ficava esperando a sua hora de fazer a sua parte, não é? E aí você, quando chegava a sua hora de fazer a sua parte, você fazia como se não houvesse amanhã, como diz o filósofo Alisson, e houve, né? E aí vocês se mataram e não andaram direito durante algumas horas, dias, semanas. Alguns não andam bem até hoje. Em outras brincadeiras, como foi o caso do Carimbau, nosso
Irmão Renato, que gosta de batizar acampamentos com lesões, né? Ele tem uma tatuagem para cada acampamento. Na hora que eu fiquei assim, gente, o Renato caiu, todo mundo se comoveu, achei linda aquela cena, não que ele caiu, mas porque ele caiu muito do lado do outro lado. O rapaz, inclusive, filmou a cena de Brasília, ele deu um tapa nas costas do Renato quando ele fez a curva e o Renato... Gente, o Renato caiu, todo mundo se comoveu, caiu. Ai, gente, por que o Renato caiu? Porque o Renato, na imagem, eu pedi o vídeo, ele ficou de me mandar, ele mandou. O Renato correu como se não houvesse amanhã. E houve. Ele estava disparado, o cara tirou o ponto de equilíbrio dele, o rumo foi o chão. Porque ele estava focado, ele destinou energia, ele destinou o foco dele em correr dos caras que estavam pintando de preto. Essa é a proposta do Senhor. Eu não tenho tempo para perder conversando, eu tenho tempo, minha energia, meu tempo é para correr, é para levantar peso, é para empurrar, vamos traduzir? O meu tempo é para ser cristão, é para ser Cristo. Eu não tenho tempo para outra coisa. Essa é a sua consciência diária? Ou você acha que pode perder tempo com coisas fúteis? Eu não estou falando que você não deve trabalhar, não deve fazer outras coisas, mas tudo que você faz glorifica a Deus, inclusive o seu trabalho? Inclusive as suas passeadas. Eu vou comer um lanche, isso glorifica a Deus. Quando você se reúne com a galera, isso glorifica a Deus. E um outro ponto que eu quero falar com vocês, dá para ouvir na mão, é que o maior perigo da falta de foco são as consequências do improviso. Repete isso. O maior perigo da falta de foco são as consequências do improviso. Sabe onde isso acontece? 1 Samuel, capítulo 15. O Senhor fala para Saul o seguinte: Saul, vou falar na linguagem, a Bíblia na linguagem de hoje, boa modernizada, distribuída em cima do macaco, a versão diferente. Deus vira para Saul e fala assim: seguinte, você vai entrar na geral, pipoca todo mundo, pá, não vai sobrar ninguém, nem o cabeça do morro, nem a criança que brinca de bola. O que tem de grana é destruído, o que tem de bens vai ser destruído. Deus fala para Saul: tá? Não quero gado, vai destruir o gado, vai destruir riquezas, vai destruir. Tá melhor assim? Assim, né? Ah, tá gravando? Tá bom. Mas pode ser com o microfone assim? Com o microfone é melhor, né? Tá, então vamos lá. E aí, obrigado, Alex. E aí, o que acontece? Saul chega com um planejamento. Entra para pegar o rei e destruir. Não é para sobrar nenhuma malequita. Não é para ficar nada deles. Destrói. Deus sabia o que ele estava fazendo. O que Saul faz? Ele chega, destrói a geral, mas deixa o rei vivo e pega o gado e fala assim: esses aqui a gente vai sacrificar para Jesus. Para Jesus não, para Deus. Isso aqui não é sacrificar para Deus, isso aqui é para Deus. Glória do Santo, né? Na hora que ele chegou e viu que tinha coisa boa, ele improvisou. O maior problema da falta de foco é a consequência que você tem do improviso. Porque quando você não está focado, você improvisa. Eu não estava esperando isso. Não é que você está esperando, você prevê o futuro. É o Senhor que vai te dar direções para que você faça aquilo que Ele pede. E aí a gente vê lá no versículo do 24 a 28, Saul falando assim: pelo amor de Deus, Samuel, perdoe eu aí, né? Fica mal comigo não.
porque quis improvisar, porque perdeu o foco da obediência, porque ele perdeu o foco de quem ele era. Ele não era um rei autônomo, ele era um rei ungido do Senhor, e o Senhor dava direções para ele. Já disse que mandou ele destruir os caras foi Deus, foi ideia dele. E mais para frente, a gente entende por que Deus mandou destruir os caras. Sabe por quê? Porque quem matou Saul foi os amalequitas. A nação que ele deixou viver. A nação que ele não dizimou foi a nação que foi o fim dele. Porque ele improvisou. E teve uma morte extremamente vergonhosa. Então, é importante que nós tenhamos foco no foco de que somos cristãos, não só que somos, mas por que somos e como somos cristãos. Na prática, velho. Porque tem muito mimimi. Hoje em dia tem um crente de Facebook. Esse é o crente do dia a dia. Porque é fácil compartilhar a frase pronto, irmão. É fácil pegar uma imagenzinha, colocar um versículo e pronto, agora eu sou crente. Mas e na prática? E seu testemunho? E suas atitudes? Elas falam muito mais do que você diz. Isso é a maior verdade que a gente pode viver. As nossas ações sempre vão gritar muito mais alto do que a sua voz. Sempre. Mas quando estamos focados, as nossas ações gritam Cristo. E a nossa voz às vezes não diz nada. Porque não precisa. Falando dessas situações, eu lembrei, a gente já está partindo para o final, mas nessas situações eu lembrei de uma passagem do desenho da Alice nos Países das Maravilhas, antigo, que ela chega, até tem um videozinho no YouTube, depois vocês procuram lá, Alice, de frente ao gato e tal. Ela chega numa situaçãozinha onde tem várias placas, cima, baixo, direita, esquerda e tal. E aí ela está andando, ela, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Isso aqui é um cristão sem foco, um cristão que não sabe para onde ele tem que ir. Não sabe nem que ele é cristão, ele só vai na igreja. E aí ela vê um gato em cima dela. E aí o gato cantando uma musiquinha, ele fala, pois não, o que posso te ajudar? Aí ela fala assim, eu queria saber para onde vai esses caminhos. E ele fala, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei, eu só queria saber para onde vai esses caminhos. E ele fala, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe por que o Senhor te escolheu, qual que é o caminho serve? E o pior, depois de um tempo, esse caminho passa a não servir. Independente do caminho que você tem escolhido. É importante que nós tenhamos foco, mas isso não é, eu estou abrindo uma guerra contra Mateus 6, 25 em diante, que fala que a gente tem que descansar, porque os lírios do campo se vestem bem, porque os passarinhos não têm, sempre tem ninho e comida. Felipe, então você está falando para a gente não descansar em Deus, que a gente tem que ter planejamento, foco. Não. Muito pelo contrário. Quando você tem o foco de quem é Cristo, você vive a passagem de Mateus 6, a parábola de Mateus 6. Quando você sabe quem é Cristo e por que você foi chamado, você consegue viver como um lírio do campo, viver como um pássaro. Porque você confia no Deus que você serve. Porque você está focando no Deus que você serve. Agora, quando eu não vivo Mateus 6, com um segredo emocional de quem não se preparou e não sabe para onde ir. Quem não tem foco vive ansioso. Eu não estou falando que, mas Felipe, se eu tenho foco, eu vou ficar ansioso pela situação. Não, eu estou falando foco, justamente no foco do seu celular, da sua máquina digital, da sua máquina fotográfica profissional. Para que serve o foco? Para focar. E você foca para quê? Para ficar focado. Para quê? Para enxergar melhor, gente. Sem óculos, aqui eu não consigo discernir rostos. Então, o óculos serve para dar uma focada, não é? Um monte de gente que usa óculos, ou deveria usar.
Nossa, agora está focado na minha vista. Eu tenho uma visão clara de quem está à minha frente. Quando eu estou focado no meu foco, que é Cristo, e aí eu tenho a palavra, foco no foco, porque quando eu estou focado em quem é Cristo, eu tenho uma visão clara de quem eu sirvo. Eu tenho uma visão clara de por que eu sou cristão. E quando eu tenho uma visão clara de quem é Cristo e por que eu sou cristão, eu não vivo ansioso, porque eu sei que Ele está comigo. Amém? Já tem uma última partezinha, mas o que eu queria trazer para vocês, eu espero que o Senhor tenha de alguma forma ministrado a vida de vocês, é o quanto nós às vezes perdemos o senso do que nós estamos fazendo aqui, na igreja, comunidade, mas aqui nessa terra, e aqui depois de ter aceitado Jesus. Nós vivemos a rotina do nosso trabalho, a loucura das nossas circunstâncias. Eu falo por mim, eu estou vivendo uma loucura na minha vida, tanto emocional quanto profissional, tudo, uma loucura. Pessoas mais próximas sabem o quão difícil é às vezes achar uns 15 minutos do meu dia. Eu não brego. E o Senhor veio me ministrar justamente nisso. Você está desfocado. As suas emoções estão correndo para lados que eu não te falei para ir. A sua energia está sendo destinada para um lado que eu nem falei para você correr. Você não me ouve mais. Você não presta mais atenção em mim. E aí eu parei, fui orar, pedi perdão para minha parceira de devocional, que não estava mandando mais devocional para ela. Mandei o devocional. Mas espera aí. Vamos pôr as coisas no lugar. Para tudo. Põe as coisas no lugar. Cadê a sua tabela de prioridades? Quem é o mais importante? Quem é o segundo mais importante? O que é o terceiro mais importante? Cristo é o mais importante. E Ele é a pessoa que você mais gasta tempo? É a pessoa que mais você procura ter experiências na sua semana? Não. Possivelmente, onde você, não é o volume de tempo, não é a quantidade, mas a qualidade de tempo que você dedica muito mais ao seu trabalho, ou para os seus problemas pessoais, ou para a escola. Não que isso não seja importante, mas dá para ir trabalhar adorando a Deus, dá para ir para a faculdade adorando ao Senhor, dá para tomar qualidade de experiências com Deus, estar focado em ser cristão, mesmo fazendo outras coisas. Ainda bem que dá. A pessoa, se Deus tivesse falado, se você me aceitar, você vai ter que parar de trabalhar, vai na faculdade, escola, parar de tomar banho, não cortar mais o cabelo das pernas, vaca, a pessoa não lutando. Deus é tão bonzinho. Fala, adora, e faz sua vida, e me adora. Foco no foco, gente. Ter o foco no foco. É o que infelizmente temos muito pouco hoje em dia. Nós nos dispersamos e nos distraímos muito fácil. Não é lá, já estava previsto na palavra. Mas aqui, ouvindo a palavra de hoje, quantas vezes você se distraiu com outra coisa? Com o seu celular vibrando, com o WhatsApp, com uma sede, como se você estivesse no deserto do Saara. Você não conseguiria esperar mais 20 minutos. Às vezes uma necessidade, eu preciso sair, eu preciso do banheiro. Você precisa muito do banheiro, precisa mesmo? Não conseguiria segurar? Vamos trazer a prática. Se você estivesse assistindo um filme e estivesse nas cenas principais, você ia segurar ou você ia ver? Você está no cinema, essa vontadezinha que você teve, essa sede que você teve, você ia dar uma cruzada nas pernas, engolir uma saliva e continuar assistindo? Ia. Percebeu como é que as coisas te distraem na presença de Deus? Você está ouvindo a palavra, ouvindo o louvor e consegue se perder. É por isso que eu fiquei muito feliz quando o Senhor me trouxe essa palavra, porque o que falta para nós vivermos mais intimamente com Deus, o que falta para você ter mais experiências com Deus,
é foco. Você não precisa ficar 50 horas rolando no chão, no asfalto quente, jejuando, ungindo as pessoas, jogando óleo na cara das pessoas, rapar o cabelo, rasgar as vestes. Não. Falta foco. Falta parar de fazer o que Deus mandou você fazer e começar a fazer o que Ele está te esperando a fazer desde o começo da sua conversão. Você parou na terceira semana que você aceitou Jesus. Às vezes, incomoda muito mais alguém falando de nós, e aí a gente se perde no caminho, do que o que o Senhor acha de nós. Isso é falta de foco. O Senhor nos mostra que quando nós temos nosso objetivo claro em Cristo e como cristãos, nós conseguimos agir da seguinte forma: nós nos tornamos o que a Bíblia diz que somos. Nós fazemos o que a Bíblia diz para fazer, e nós vivemos as promessas da Bíblia. Porque se eu vivo em verdade, e a verdade é a palavra do Senhor e do próprio Deus, eu faço o que Ele fala para fazer, eu digo o que Ele fala para dizer, eu ajo e reajo naquilo que Ele é, e vivo as promessas. Vamos colocando de pé. E quando eu falo de promessas, eu falo daquilo que nós temos direito. A Bíblia ela é dividida, e eu já falei isso para vocês e volto a dizer, ela é dividida entre o Velho e o Novo. Qual? Não ouvi. Testamento. O que é um testamento? Alguma coisa foi deixada para você. Imagino que na maneira mais simples seja isso. Eu imagino que se eu posso falar uma besteira aqui na presença do advogado, mas você está na sua casa e aí bate na sua justiça, não sei se é a sua justiça. Falou: olha, você tinha uma tia, avó, que estava morando em Dubai e ela morreu. Você por fora fica assim: ela morreu. E por dentro você está assim: ah, moleque, ela morreu, moleque. O que ela deixou? Por dentro, mas por fora não, você não morreu dela. Ela devia ser tão bondosa. Por dentro você fica: rapaz, moleque, Dubai, rapaz. E ela é faxineira de Dubai, não, ela era uma empresária, precisava de chuva. Fala mais. E aí ela está falando para você o seguinte: que você, para você receber essa herança toda, você precisa andar de roupa de baixo na rua. Pode ser essa aqui que eu estou vendo? Diante de um testamento, de uma condição ridícula. A condição ridícula deixa de ser ridícula. Assim. Aí a Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. Quer dizer que alguém morreu e deixou alguma coisa para você. Acontece que esse alguém que morreu, ele também ressuscitou. Mas ele deixou algumas coisas que você tem direito. E sabe o que acontece? Acontece que ele não te dá uma condição ridícula. Vocês estão gostosos desses negócios. Para com isso. Tá bom, vou fingir que não tem. Diferente desse exemplo que eu dei para vocês, o Senhor não te dá uma condição ridícula para poder ganhar aquilo que Ele te prometeu. Ele te dá uma simples condição: me aceita, me segue, mantém o foco, não se perde, não desvia. E quando eu falo desviar, não é só em sair da igreja,
Se eu estou encarando a Cat, e aí ela fala assim, ela desviou o olhar. Desviou o olhar. Quando a gente usa o termo desviar, a gente não para pensar o que ele significa. Quando você perde o foco, você também desvia. Você deixou de ficar focado. E, consequentemente, acaba se perdendo ao ponto de não conseguir mais receber as promessas. Mas isso não é culpa de quem te deu, porque você já tem direito sobre muita coisa. É que você se distrai. Se permite se distrair. Que em nome de Jesus vocês tenham consciência que a partir de hoje, primeiro, vocês são cristãos. E a Bíblia, ela fala cristãos, que no grego significa pequenos cristos. Então você faz o que Cristo fez. Age e reage como Cristo age e reage. Não perca o foco disso. Segundo, que por mais que nós tenhamos a habilidade de querer saber o futuro e o passado, nós nunca vamos entender o que Deus faz. Que a gente possa aprender a confiar nesse Deus, que a gente vai aprender a focar direito. Parar de ver Deus desfocado, distorcido, como Deus tirando um barbudo sentado no trono, mas um homem que trabalha muito antes de você acordar, que te livrou de um monte de roubada. Um Deus que fala para você que você vai passar pequenas dificuldades agora sim. Talvez você foi lançado num poço pelos seus irmãos, como José foi. Talvez você se sinta um escravo, desprezado, foi injustiçado pela mulher do patrão, ou por outras situações de injustiça. Foi preso. Só que o Senhor estava preparando e está preparando o seu coração para ser o segundo no Egito. José não teria condição nenhuma de ser o segundo no Egito se ele não estivesse chegado no Egito. E como José chegou no Egito? Ele tinha que chegar de alguma forma. Acontece que o Egito era muito restrito em relação a receber forasteiros. Não só a história explica, como a Bíblia mostra. A família de José só veio porque chamou. Eles vieram pedir ajuda, pelo amor de Deus, por clemência. Mas eles não ficaram na cidade. Eles precisavam de autorização para isso. José não ia ser simplesmente transferido. Ou ele precisava ser convidado, ou ele precisava ser um escravo, um prisioneiro. Eclesiastes 3,15 fala isso. Eu tenho sim a necessidade de você conhecer o passado e o futuro. Eu não explico o que eu faço. Em Mateus 6 fala: não se preocupa, porque eu estou cuidando do lírio, eu estou cuidando do passado e eu vou cuidar de você. E a gente vê inúmeras vezes em situações de desespero como o de Moisés, em situações de desespero como o de Eliseu. Eu imagino Deus olhando para eles, olhando para Moisés, olhando para Eliseu, e nesse momento o Senhor olha para vocês e fala assim: ó, foca em mim. Deus, mas existem inimigos em volta, existem problemas, o terreno está ruim para a guerra, a situação está difícil, parece que vai cair uma tempestade. Ele vem e fala assim: olha para mim, olha para mim, para de olhar para o caos. Deus fala para você hoje: olha para mim, eu sou o príncipe da paz. A Bíblia fala assim: 1000 cairão à sua direita, ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. A Bíblia fala: você não irá para a guerra. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala: você não estará no momento onde muitos serão acertados. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim: vai cair do seu lado, porque você vai estar numa situação de caos. Mas olha para mim, olha para mim, foca em mim, porque você não vai ser atingido. Como a gente falou de célula,
E o último versículo a ser citado: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Como é, Cat? Não? Ela falou onde? O versículo inteirinho, para fazer inteirinho. Foi lindo, ela está de vergonha. Não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. E as varas e o cajado me consolam. Esse é o Deus que te salvou e te salva. É o Deus que te livra, o Deus que zela por você. É o Deus que vigia você enquanto você dorme, como diz a palavra. Aquele que pode até ver você chorando durante uma noite, mas sabe que você vai festejar durante a manhã, a partir da manhã. É o sol da justiça. Esse Deus tem que estar no centro do nosso foco. O diabo é um grande ilusionista. Ele só quer atrapalhar o nosso ponto de foco. É tudo que ele tem para fazer, nos distrair. Que em nome do Senhor Jesus nós não estejamos mais distraídos. Amém? Feche seus olhos e repita assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor não me abandonou, mesmo muitas vezes eu achando que fui abandonado. Eu coloco meu coração diante da sua presença, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, mas eu também creio que o melhor do Senhor já veio para mim. Me perdoa, Jesus, porque eu me distraio muito facilmente, porque eu não percebo as suas maravilhas, a sua graça, o seu cuidado e o seu amor. Me perdoa, Jesus, porque mesmo querendo saber do futuro, mesmo querendo saber do passado, eu ainda não aprendi a confiar plenamente no Senhor para viver em paz. Mas hoje, Deus, eu me comprometo a ser o que a Bíblia diz que sou, a fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, e consequentemente eu vou viver as suas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Amém.